Boa tarde, senhoras e senhores. Estamos dando início a esta audiência pública convocada por este vereador, Manuel Afonso Lozilla. Irei presidi-la de acordo com os artigos 58I e 58J da Resolução 263 de 90, que é o nosso regimento interno, para a apresentação do plano de mobilidade. Em pé, todos, invocando a proteção de Deus, os vereadores da Câmara Municipal de Bauru iniciam os trabalhos desta audiência pública às 15h07. Lembramos que nos termos do parágrafo 2º do artigo 58J do Regimento Interno, encerraremos esta audiência até às 18h07. Podemos sentar. Estão presentes nesta audiência a vereadora Chiara Ranieri. Foram convocados para participarem da audiência a senhora secretária municipal do Planejamento e o Conselho Municipal de Mobilidade. Foram convidados o senhor prefeito municipal, o senhor secretário municipal do Meio Ambiente, o Ministério Público, Polícia Militar, OAB. Estão presentes ainda a vereadora Catine, também está presente, qual convido para sentar aqui ao meu lado, nos dá a honra de brindar com sua alegre e incrível garra, nossa leoa. Também gostaria de anunciar aqui a presença do Fábio Eduardo da Silva, do Conselho de Mobilidade, a quem temos grande estima e também acompanhou assiduamente, participou com bastante energia desse trabalho. Também gostaríamos de anunciar a presença do Paulo Ferrari, que compõe o gabinete do deputado Rodrigo Agostinho, e que está muito bem representado aqui. A quem convido também para sentar aqui à frente, compor as mesas. Anunciamos a presença do senhor Ivan Abel, doutor Ivan Abel, da OAB, representando aqui os advogados da nossa seccional, colega a quem faço toda a deferência pela presença. Também gostaria de anunciar a presença da Fabiana Trevisan de Lima, representando a Indurb, da Ellen Beatriz Santos Fonseca de Castro, da CEPLAN, arquiteta que com maestria desenvolveu todo esse trabalho juntamente com a equipe, a quem nós registramos o nosso parabéns, muito obrigado. Lucas de Barros Alencar, da Unesp. Também gostaríamos aqui de justificar a ausência do tenente-coronel da Polícia Militar, o Ézio Carlos Vieira de Mello. Infelizmente, nós tivemos a morte de um policial militar e ele está correndo atrás de todos os detalhes. Nós também gostaríamos de justificar a ausência do vereador Milton César Sardim. Nós gostaríamos de registrar a presença do vereador Coronel Meira. Também gostaríamos aqui de justificar a ausência do vereador José Roberto Martins Segala. E acho que são essas justificativas, caso tenha mais pessoas presentes aqui, já podem ir remetendo o nome para a Fátima, para a Isabela, que a gente vai registrando aqui as presenças, tá? Nós teremos aqui, né, as pessoas convocadas, né, e os convidados, né, falarão e farão a exposição. É uma audiência pública muito importante para o nosso município, é um trabalho que vem sendo desenvolvido, como a própria secretária já anunciou,
né, há cerca de 7 anos, e foi intensificado, né, tão logo o prefeito Gazeta assumiu, né, o governo, nós também participamos através da Comissão de Obras, Serviço, Transporte e Habitação, e a Ellen assumiu esse trabalho juntamente, né, com todos os membros, e puderam vir trabalhando. Nós temos um prazo, né, para apresentação desse plano de mobilidade, até para que a gente possa viabilizar e trazer para Bauru, né, diversos recursos federais. Eu acredito que agora, com mais ainda possibilidade, considerando a estada do nosso deputado federal, que hoje está representado pelo Paulo Ferrari, o Rodrigo Agostinho, uma pessoa que tem se empenhado em torno da nossa cidade, da nossa região. Então, nós temos uma possibilidade muito grande de contemplar efetivamente e concretizar, né, várias das ideias que estão arroladas nesse plano de mobilidade, assim como também temos o nosso ministro de Ciência e Tecnologia, Marcos Pontes, que tenho certeza que vai apoiar muitas iniciativas e abrir caminhos junto ao governo federal, né, junto, né, a esse governo que está lá. Então, nós temos uma possibilidade, uma viabilidade muito grande. Queria registrar a presença do Vitor também, já vi aí, do Fio, embora não esteja aqui, mas já vi a presença. Então, nós abriremos a palavra na Secretaria do Planejamento para que faça a sua exposição e depois a gente vai poder discutir, né? Entendemos que é um planejamento, um plano que já está prestes a sair do forno, faltam apenas alguns detalhes e certamente será depurado na Câmara Municipal pelos vereadores, mas hoje nós temos a oportunidade de ter uma prévia daquilo que nós encontraremos e que certamente será apresentado e entregue, conforme o prazo determina, até dia 30 de abril. Também gostaria de registrar a todos que estão aí assistindo, a audiência pública está sendo gravada, está sendo transmitida ao vivo pelos canais do YouTube, do Facebook e o canal da TV Câmara. Então, Letícia, Ellen, fiquem à vontade para fazer suas considerações. Olá, boa tarde a todos. Boa tarde a todos os vereadores que vieram hoje aqui nos receber nesse dia de audiência de um tema tão importante como esse. Agradeço também a presença de todos os representantes aqui, de entidades, Conselho de Mobilidade, da sociedade civil em geral, que participaram ou vieram agora participar desse processo. Como foi dito, um processo longo, que se iniciou há muito tempo, que havia sido paralisado, foi retomado, né? E estamos agora caminhando para a conclusão, felizmente, dessa etapa de elaboração de um plano de mobilidade. Bom, eu fiz uma apresentação sucinta hoje aqui para falar um pouquinho a respeito dele. Tem certos conteúdos mais específicos que eu não trouxe, mas constaram da conferência e de outros eventos que nós já fizemos, e vai constar detalhado na documentação que vai ser entregue em breve aqui para todos. Tá? Você passa para mim, Ellen? Bom, gente, a questão do plano de mobilidade, ele vem como uma exigência para os municípios com mais de 20 mil habitantes, a partir da legislação federal que instituiu a Política Nacional de Mobilidade Urbana, que foi uma lei instituída em 2012, onde ela coloca dessa necessidade dos municípios passarem a pensar a complexidade, a problemática da mobilidade de uma forma mais ampla, dando oportunidade a discutir e a planejar todas as modalidades de transporte que existem numa cidade. Justamente porque a gente vem de um histórico onde sempre se priorizou o transporte do veículo automotor individual. E, na realidade, a gente, para poder conseguir ter cidades mais sustentáveis, a gente tem que ter uma visão de planejamento mais abrangente e que contemple todas essas modalidades. Então, uma mudança grande que foi consolidada
com a nova política nacional de mobilidade urbana foi de se pensar a mobilidade para pessoas e não para veículos, onde a pessoa ela tem que ser capaz de utilizar veículos, seja individual ou coletivo, ou modalidades ativas ou modalidades de transporte ativo, mas que ela consiga, numa junção de meios de transporte, se locomover da melhor forma possível. E a gente dá resposta à cidade de uma forma mais eficiente do que pensar individualmente uma única modalidade de transporte. Tá saindo o som? Tá certinho? Ah, tá. Enfim, outra questão que a política nacional ela estabelece é de que os modos de transporte não motorizados, eles passam a ter prioridade nas políticas públicas, aos motorizados, e os coletivos aos individuais. Então, tudo isso nos faz enxergar com clareza a necessidade de reestruturação do planejamento de circulação urbana, de modo que a gente consiga integrar essas diferentes modalidades, trazendo qualidade e atendendo à necessidade das pessoas, né? Bauru não é diferente de uma cidade como outras, típicas de cidades médias ou cidades do interior, onde que a gente vem ainda com o histórico do transporte individual como uma alternativa quase que exclusiva dentro da vontade, do desejo do cidadão. Ele pode, muitas vezes, até fazer uso de outras modalidades, mas o que nós vivemos hoje é uma falta de políticas específicas para essas outras modalidades poderem se integrarem como uma opção para o cidadão, e não como algo que ele utiliza por falta de opção, né? Uma visão clara que nós temos disso hoje é quando nós discutimos as necessidades da cidade, até pela Secretaria de Planejamento, estamos aí com várias necessidades relacionadas a duplicações viárias, alargamento de vias, interligações, e que são importantes, sim, para a cidade. Mas todo esse conjunto de ações ele não pode acontecer de uma forma isolada, sem se pensar na outra situação, né? A gente tem uma condição muito clara quando a gente pensa do transporte, da política de mobilidade pensada para o veículo e não para a pessoa, quando a gente tem a situação das pessoas que transitam de carro e, por exemplo, reclamam que não conseguem vaga na porta. Por que elas reclamam que não conseguem vaga na porta? Porque é muito desconfortável andar, porque você anda, a calçada não é adequada, o sol é muito forte, é muito desconforto. Então, a questão é, qual é o conforto que nós temos hoje para as modalidades de transporte que nós temos no nosso município? Nós oferecemos condições de conforto similar a quem consegue ter o seu próprio veículo, a quem opta por uma outra modalidade, como, por exemplo, um transporte coletivo, ou opta pelo Uber, opta por andar a pé ou de bicicleta. A intenção é que, no plano de mobilidade, a política de mobilidade, nós tenhamos mais equidade dentro das modalidades de transporte, reconhecendo que todas elas são modalidades e que o município precisa trabalhar dentro das suas políticas públicas. Tá? Então, o plano ele vem a estruturar futuros pedidos de recurso na área de mobilidade urbana, justamente para que, quando se vá fazer um pedido de recursos relacionado a esse tema, o município esteja preparado e entendendo que ele tem que ter uma visão mais abrangente e com soluções maiores do ponto de vista de alternativas para a cidade. Tá? Inclusive, a gente tem pode passar? A gente tem essa foto, que é uma foto referência, que sempre se utilizou muito quando se discute mobilidade urbana, como se faz necessário os investimentos em alternativas que não do veículo individual, né? Justamente porque o município chega um momento que ele não consegue mais, é insustentável se resolver o problema das cidades apenas com veículo individual. E se nós não começarmos a encarar essa mudança de uma forma com um pouco mais de ênfase e planejamento e ações concretas, de médio prazo, principalmente, nós ficaríamos cada vez mais distantes dessa mudança necessária a viver nas cidades. A ideia não é que ninguém
precise deixar de ter carros, não é isso. É que as pessoas tenham alternativa de poder usar um veículo automotor individual na hora que lhe for conveniente, mas também ter outras opções para chegar aos locais conforme o objetivo que se tem, onde se quer ir, tenha alternativas para todas as situações, com qualidade, dignidade e conforto que se merece. Tá, ok? Bom, então, o plano de mobilidade, ele foi iniciado lá atrás, em 2011, quando teve a primeira conferência de mobilidade urbana de Bauru. O processo caminhou por um certo período, depois ele passou a ficar paralisado e foi retomado em 2017, quando foi instituído um grupo de trabalho, né, para voltar a rediscutir o plano e concluí-lo. Esse grupo de trabalho ele foi formado por representantes da Secretaria de Planejamento, da Indurb e da sociedade civil, com a participação de universidades e do Conselho de Mobilidade, que, inclusive, o Conselho esteve diretamente atuante em todo o processo, desde as reuniões participativas, como também da construção do projeto. Nesse período, foram realizadas 44 reuniões públicas, envolvendo audiências públicas, conferência de mobilidade, audiências setoriais, reuniões com segmentos específicos dentro da discussão da mobilidade, ou mesmo para nivelamento técnico com especialistas. Pode passar. O plano ele foi estruturado em 3 etapas principais, que é a definição de diretrizes, pautada na Política Nacional de Mobilidade Urbana, o diagnóstico da cidade com a identificação dos seus problemas, né, abordando as diferentes formas de transporte e também as características da cidade, e o plano de ações, que são as ações de curto, médio e longo prazo a serem contempladas no município. Isso foi debatido em conferência com as pessoas. Na verdade, inicialmente foram feitas audiências setoriais para a construção da proposta, que foi consolidada numa conferência municipal realizada no ano passado. A intenção é que essas mudanças estruturais no modelo de circulação das pessoas consigam trazer uma cidade com mais qualidade de vida para as pessoas e mais eficiente no sentido da circulação, menos excludente, com mais qualidade em geral, né? Bom, dentro do plano de ações que tratou o plano de mobilidade, nós dividimos os conteúdos em quatro ações principais, relacionadas às formas de transporte e também sobre a educação no trânsito e questões relacionadas a políticas de saneamento, meio ambiente e saúde. Tá? Dentre as questões tratadas no plano, quando a gente fala das formas de transporte que nós temos, as mais comuns formas de transporte de pessoas são aquelas de mobilidade ativa, que é o transporte a pé, o transporte por bicicleta, que são os ativos, né? Nós temos o serviço de transporte coletivo, que é principalmente as redes de ônibus, o transporte especial, que hoje são os táxis e Ubers, e temos o transporte individual. De forma geral, são esses os principais transportes que nós temos, as formas de transporte. Tá? Isso foi distribuído dentro da análise do plano, separando aquilo que está em mobilidade ativa, que seria a parte de ciclomobilidade e transporte a pé, daquelas de transporte urbano e vinculadas ao sistema viário, que é o veículo individual, os veículos compartilhados ou de serviços especiais, como táxi e Uber, e o serviço coletivo, onde eles utilizam o leito carroçável, né, enquanto os outros dois precisam de vias específicas para sua utilização. No que diz respeito à mobilidade ativa, que é a pessoa se deslocar a pé ou de bicicleta, numa cidade como Bauru, para que isso se torne algo confortável, a gente precisa ter não só investimentos no que diz respeito às vias com qualidade, para que elas circulem, como também elas tenham a infraestrutura para se realizar e o conforto para que se faça. Então, por exemplo, andar a pé em Bauru, numa região desprovida de vegetação arbórea,
Isso é extremamente desconfortável. Qual é a qualidade do espaço que nós temos para uma pessoa andar a pé? Ela anda hoje numa condição de uma rua que não lhe traz toda a segurança, né? Onde ela passa calor, não tem bancos. Então, assim, dá muita insegurança optar por essa forma de se locomover. Acaba sendo uma opção descartada em muitas situações. E a bicicleta, mais ainda, principalmente em razão de segurança, né? Então, andar de bicicleta hoje exige que se tenha vias apropriadas, sinalização apropriada e infraestrutura apropriada para que a pessoa consiga usar a bicicleta em conjunto com outras modalidades de transporte. A bicicleta ela não desaparece na hora que você termina de pedalar, ela tem que ser guardada em algum local, né? Tem que ter condições para que isso esteja condicionada, integrada com os outros modelos e com a cidade de forma geral. Tá? Então, esses foram apontamentos que nós levantamos no plano de mobilidade como essenciais para conseguir fazer com que as pessoas passem a optar por essas alternativas de locomoção. Nós tivemos algumas experiências bem-sucedidas no Brasil relacionadas a isso, onde foi aplicada a infraestrutura adequada para a mobilidade ativa e o resultado foi extremamente positivo, de muito mais pessoas passarem a aderir. Né? Eu me lembro que, quando nós discutíamos a questão das ciclovias em Bauru, eu recebi uma informação assim, mas por que nós vamos fazer ciclovias? As pessoas não andam de bicicleta em Bauru, são muito poucas. Né? São muito poucas porque a Bauru não propicia um espaço adequado e seguro para que elas optem por essa alternativa, por essa modalidade de transporte. Então, o entendimento que se tem da própria Política Nacional de Mobilidade Urbana é que os municípios têm que prover o ambiente adequado para se desenvolver as formas de mobilidade. Não é um município aguardar que as formas de mobilidade se desenvolvam sozinhas, para então depois vir trazendo. É a inversão das coisas, e no Brasil já se prova claramente que isso deu certo, nas cidades que fizeram dessa forma. Tá? Bom, em relação à mobilidade ativa, foram identificadas as necessidades de investimentos em infraestrutura, conforto e segurança aos usuários. Isso inclui vias adequadas e seguras tanto ao pedestre quanto ao ciclista, que não é apenas ter a via própria, mas ter a via bem sinalizada, a calçada adequada, com rampas de acessibilidade, com rotas conectadas para que se consiga ir de um local para outro. Inclusive, na conferência de mobilidade, foi apontada como uma recomendação que o município passasse a atuar também na construção dessas rotas para trazer mais segurança, não só ao ciclista, mas ao pedestre também. Rotas que ele consiga ir de um ponto a outro com calçadas adequadas, com espaço adequado, né, e seguro para que ele chegue ao seu destino. Então, é a priorização de rotas para o pedestre, e não só das rotas acessíveis que nós já conhecemos há algum tempo, que são aquelas que têm as rampas, mas que tenha toda uma condição adequada de interligação para que os pedestres sejam vias mais destinadas a eles. Tá? Então, o plano de mobilidade trata disso também e aponta, inclusive, vias prioritárias para se começar um trabalho nesse sentido de priorização para que se tornem vias de maior fluxo de pedestre, que na prática já tem algum fluxo além das demais. Tá? Nós falamos também do programa de arborização urbana, que ele deve estar vinculado ao plano de mobilidade, porque ele interfere na qualidade e no conforto do usuário. A implantação da infraestrutura para estacionamento e guarda de bicicletas e a implantação do conceito de vias completas para novos loteamentos. Isso nós já passamos a fazer. Hoje, qualquer novo loteamento que é feito no município de Bauru, ele tem que dispor de uma via completa, ou seja, é uma via que tem que ter leito carroçável, pavimentado, tem que ter ciclovia e tem que ter calçada padronizada. Então, todos os novos loteamentos que são feitos na cidade já têm o conceito de vias completas, que foi, inclusive, consolidado agora na nova Lei das Calçadas, como uma obrigatoriedade no processo de aprovação. No que diz respeito ao serviço de transporte urbano, se coloca muito da importância, o plano ele tratou muito desse estudo, da importância de se fazer a integração das modalidades de transporte público.
e também de se fazer a reestruturação do sistema de transporte coletivo. No ano de 2014, a Prefeitura de Bauru contratou um estudo sobre o sistema de transporte coletivo, propondo reestruturações do sistema de forma a torná-lo mais eficiente. Algumas dessas questões já foram implementadas e ainda há outras que merecem ser implementadas. Por que isso é importante? A partir do momento que nós tenhamos rotas mais racionais, com menos desvios, com distância entre paradas mais homogêneas, ou que, ainda que tenha que se tornar mais próximo, leve em consideração a topografia, mas não simplesmente tenhamos aí pontos a 200 metros de distância, né? A partir do momento que a gente começa a ter essa racionalização do sistema do transporte coletivo, naturalmente, nós conseguimos melhorar a qualidade do serviço no que diz respeito a tempo e horários. Além disso, o sistema de transporte coletivo, além das necessidades que a gente sabe que existe e foram apontadas no plano, no que diz respeito ao conforto, como, por exemplo, a gente ter, na nossa cidade, que é uma cidade quente, ônibus climatizados, tem a questão dos degraus. Os degraus do ônibus, para que a gente possa resolver esse problema, que é a altura do eixo, nós passamos pela necessidade de fazer uma outra adequação viária, que é a diminuição de valetas. Porque hoje nós não podemos comprar ônibus de eixo baixo, porque ele não passa nas valetas. Então, toda a questão da modalidade do transporte, da forma de melhorar o transporte, ela passa por várias questões de melhoria urbana que precisam ser tratadas. E o plano ele tem como objetivo apontar essas questões. Tá? E, se necessário, como o plano faz, ele encaminha para estudos específicos para resolver essas problemáticas. Tá? Então, dentro do serviço de transporte urbano, de forma geral, nós enxergamos duas questões principais. A necessidade de integração, que os sistemas se conversem, para que a mobilidade seja para a pessoa, então a pessoa ela usa vários sistemas interrelacionados, e também que a gente possa trazer a melhoria do transporte coletivo como um sistema que carrega um número enorme de pessoas, proporcionalmente, e que merece essa atenção para que seja algo optável pela população. Não é? A pessoa escolha deixar o carro em casa e ir de transporte coletivo. Não é? Para que isso aconteça, a gente tem que dar conforto para o transporte. Então, esses apontamentos foram feitos também no plano de mobilidade, com diretrizes para que sejam alcançadas em curto, médio e longo prazo. Tá bom? Bom, no que diz respeito ao sistema viário e infraestrutura, por mais que a gente discuta a necessidade de se favorecer novas modalidades que estão aí também junto com o veículo e os transportes em leito carroçável, é imprescindível que continue se pensando na qualidade do sistema viário e infraestrutura no leito carroçável. Isso não pode ficar de fora. Não é? E, nesse sentido, o plano ele vem a consolidar o planejamento viário, que foi previsto no plano diretor, inclusive que existe ali vias projetadas, obras de interligação viária, e muitas delas ainda extremamente atualizadas com as necessidades atuais, né, atualizadas com as necessidades que nós vivemos hoje. Tá? Mas, por outro lado, que todo esse sistema de planejamento viário ele também esteja pensado nessa articulação, integração com as demais modalidades de sistema. Então, quando se pensa nas interligações, nos acessos, como que se dá o transporte coletivo, como que isso vai afetar o transporte coletivo, é possível prever nesse processo também as interligações cicloviárias, né? E também, hoje, já nós fazemos isso, as obras do PAC, elas são feitas a pavimentação e já é feito a calçada junto. Então, de forma geral, a gente tem tentado trazer isso, mas o objetivo do plano é poder consolidar essa questão, essa forma de desenvolvimento de cidade, pensando sempre em todas as modalidades e não numa somente. Tá? Então, aqui, estruturação de uma malha articulada e hierarquizada, com superação das barreiras que historicamente segmentaram o tecido urbano. Nós temos a questão da malha ferroviária nesse sentido, que hoje ela é uma barreira urbana, e que isso precisa ser equacionado, seja por meio de um contorno ferroviário, ou seja por meio de soluções reais de passagens, né, de obras de arte,
cruzamentos adequados que permitam, que permitam a integração de bairros, que hoje não acontece da melhor forma. Bom, por fim, o plano de mobilidade, ele aborda a questão da educação, saúde pública e meio ambiente. Por quê? O entendimento, em primeiro lugar, é que a forma de se comportar na cidade, a forma que a gente tiver de criar uma política de mobilidade na cidade, isso pode trazer benefícios diretos à qualidade de saúde, como uma política de prevenção à saúde pública, como melhoria do espaço do meio ambiente e do espaço urbano. Né? Nós temos aí, a partir do momento que tenhamos uma vida mais saudável, uma condição de uma cidade mais arborizada, mais segurança, mais tolerância entre as modalidades de transporte, naturalmente nós teremos um ganho numa qualidade geral de convivência social. Além disso, o plano de mobilidade aborda muito a educação no trânsito, onde nós temos muitos acidentes, mortes, pessoas que ficam com deficiências aí para o resto da vida, causado pelo trânsito, pelo comportamento no espaço viário. Então, o plano de mobilidade ele também aborda essa questão como uma necessidade de política pública específica voltada à formação do comportamento das pessoas para vivenciar no trânsito, né, para estar com outras pessoas no trânsito, como uma medida que pode trazer benefícios sentidos nas outras esferas, como na esfera da saúde. Bom, esses temas todos, eles contemplaram o conteúdo do plano, foram debatidos em audiências setoriais e, posteriormente, referendados numa conferência municipal, onde, em cima de cada um desses temas, foram colocadas metas de curto, médio e longo prazo, onde nós temos os prazos em torno de 4 anos para cada um deles. O plano de mobilidade ele foi feito para ser dinâmico, ele é um plano setorial, que é um plano acessório do plano diretor. Então, ele tem uma característica natural de eventual necessidade de revisão e complementações de processos específicos. Mas se prevê uma revisão de até 10 anos. Sabemos que é natural, muitas vezes, se revisar ele antes disso, né? Por isso que ele é um plano setorial, mais direcionado aí à condução bem específica mesmo, à implementação mesmo das ações. Além da questão da gestão e atualização, dentro da proposta do plano de mobilidade, foi prevista a produção de estudos complementares específicos a serem elaborados num prazo de 18 meses após a sua implementação, que são planos para discutir questões específicas, por exemplo, relacionado à infraestrutura cicloviária necessária para dar qualidade à ciclomobilidade. Então, a intenção é tratar isso num planejamento específico. Um planejamento específico para tratar também de intervenções viárias necessárias para a malha viária, dentro do processo da hierarquização viária, e condições de trânsito específico. Então, isso também foi previsto no plano como ações específicas, com prazo para sua execução, mais independentes. E foi pensado na criação de um observatório da mobilidade para que seja possível fazer o monitoramento dessas ações e também produzir informações necessárias para subsidiar as revisões e até mesmo a implementação do próprio plano. Tá? Enfim, o plano, então, de mobilidade de Bauru, ele começa a trazer esse olhar de se pensar nos modais diferentes, de modo que a gente possa investir na nossa cidade com mais equilíbrio e construir algo que a gente possa futuramente colher. Certamente, isso não é algo que nós vamos colher imediatamente, mas se nós não começarmos agora, esse dia nunca vai chegar, né? Então, a gente tem cidades aí que estão dando exemplos nesse sentido. Bauru já é uma cidade de médio porte, com quase 400 mil habitantes, e ela precisa começar a se reinventar nesse contexto, porque, senão, nós vamos caminhar para uma cidade insustentável, porque nós não vamos conseguir resolver todos os problemas do trânsito do veículo automotor individual, sem pensar em alternativas de transporte para compatibilizar-se a tudo isso. Tá? Enfim, esse é o conteúdo básico do plano de mobilidade. Quero agradecer a todos que participaram conosco aí desse trabalho, a Ellen, que liderou esse plano junto com a Fabiana,
e o pessoal do Conselho de Mobilidade que está presente aqui, foi muito atuante, de uma forma extremamente construtiva na discussão e construção do plano. Obrigada a todos os vereadores que também participaram desse processo. Nós que agradecemos. Conforme determina o regimento interno, nós colocaremos a palavra primeiro aos vereadores, depois abriremos para a população, e que possa fazer o uso, fazer as perguntas, sugestões, etc., de modo que as pessoas questionadas possam responder. Então, a palavra está aberta aos vereadores. Alguém quer fazer uso? Vereador Meira, fique à vontade. Secretária, boa tarde. Parabéns pela sua explanação. Tudo bem, eu acho que é um plano e tal, teve audiências, tivemos reuniões públicas, 44 reuniões, o plano foi colocado no papel. Agora, eu pergunto para a senhora de uma forma bem prática, né? Eu estava pensando aqui que muitas pessoas me abordam e perguntam para mim assim, por que nós não temos um terminal rodoviário urbano, né? A resposta que eu falo para essas pessoas é que hoje nós temos um sistema aqui de cartão, né, que, na verdade, permite ele embarcar em qualquer ponto, sem a necessidade, né? Agora, pensando no plano que a senhora apresentou, eu fiquei aqui pensando comigo mesmo, não seria interessante, na verdade, um plano, um terminal rodoviário urbano, até mesmo para facilitar e dar mais mobilidade, porque se nós pensarmos numa Rodrigues Alves, 12 quadras, nós temos aqui umas paradas de ônibus sucessivas, porque as pessoas podem, a cada 2 quadras, elas vão lá e fazem o embarque de ônibus. Se eu tivesse um local de embarque apenas, não seria muito melhor, em se tratando de mobilidade? Essa é a primeira pergunta, eu gostaria que a senhora me respondesse, depois eu vou direcionar para o transporte de bicicletas. Olá, Meira. Bom, essa questão do terminal, eu tenho entendimento que o terminal ele está com as pessoas, a partir do momento que você, de fato, implementa o cartão de transporte único, né? Você ter um local e levar para esse local todos os ônibus da cidade, entrando no mesmo local, tendo que se aglutinar naquele local, você tem uma infraestrutura necessária para manter esse local também, né? Tudo isso tem que ser pesado. Dentro da proposta de se fazer, que está no plano, se atualizar o plano estratégico do transporte coletivo, a solução ela pode estar diferente. É necessário hoje que todos os transportes, todas as linhas passem no centro? Será que nós poderíamos ter uma remodelação de modo a ter outros circuitos que não no centro? Eu até entendo que, nessa visão de que hoje nós temos um grande acúmulo de transportes indo para o centro e parando a cada quadra, parece lógica a questão do terminal. Mas eu acho que essa decisão, primeiro, ela precisaria se pautar nesse tipo de estudo. Porque um terminal ele é custoso, né? Ele vai ter custo de manutenção, ele vai ter que ter vigia, vai ter que ter funcionários. É um custo a mais do que nós temos hoje, e que nós poderíamos investir em melhorias do transporte público, que precisa, certo? Então, em princípio, claro que eu entendo que deva se fazer um plano adequado, com todas essas minúcias, eu entendo que o terminal não seria a condição mais adequada. Eu acho que daria para nós fazermos outros investimentos para ter essa qualidade de locomoção e de integração necessária e para dar conforto ao munícipe. Mas a melhor alternativa para se ter a certeza dessa solução é um estudo bem aprofundado sobre essas condições do transporte, da aglomeração dos ônibus e da capacidade de se rever linhas, tirando algumas daquelas do centro, por exemplo. Registrar a presença aí também do vereador Fábio Manfrinato e justificar a ausência do vereador Marcos Antônio de Souza.
Secretária, a senhora bem enfatizou que a Política Nacional de Mobilidade Urbana, ela dá preferência para os veículos não motorizados em relação aos veículos motorizados. Ou seja, dá preferência à bicicleta em relação ao automóvel ou à motocicleta, vamos dizer assim. E a senhora disse que, na verdade, não é o usuário que tem que comprar a bicicleta e começar a usar a bicicleta. Na verdade, é o município que tem que oferecer condições para que ele possa utilizar a bicicleta como meio de transporte. Não é isso? É isso que eu entendi, que é o que a política... Considerando isso que a senhora disse, por que ainda não se iniciou, pelo menos, a senhora disse, os loteamentos novos têm ciclofaixa, mas loteamento novo, sabe que loteamento novo é muito restrito, é muito pequeno, é um deslocamento pequeno. O que as pessoas esperam, o que os bauruenses esperam, na verdade, é o seguinte, é ele sair de um determinado bairro, atravessar a cidade e ir para o local de trabalho. Isso é o que se espera. Para isso, eu preciso ter ciclovia praticamente impossível, porque o custo é muito alto, mas pelo menos a ciclofaixa, que a ciclofaixa é o que São Paulo fez, né, na gestão do prefeito Haddad, em que ele sinalizou praticamente muitas ruas da cidade, selecionou alguma delas e fez a pintura e fez, de fato, a demarcação para que o ciclista possa transitar. Dentro desse plano, existe já as ruas e avenidas demarcadas para essa finalidade? Quais são e quando vai começar? Sim, temos testemunhas aqui dos usuários que debateram isso. O plano de mobilidade, ele demarca 80 quilômetros de ciclovias, ciclofaixas ou ciclorotas prioritárias. Já existe implantado no município 18 quilômetros aproximadamente, é isso, Ellen? Enfim, então, a intenção é que a gente consiga, primeiramente, conectar aquilo que nós já temos, porque hoje nós temos várias ciclofaixas e ciclovias desconectadas, e, para isso, antes dos 80 quilômetros que foram desenhados no plano de mobilidade, nós instituímos como uma ação para os próximos 2 anos, 2019 e 2020, buscar executar 18 quilômetros de ciclovias e ciclofaixas. Tá? Justamente com o objetivo de criar um traçado de conexão norte-sul, leste-oeste, onde a gente possa conectar, por exemplo, Nações Unidas Norte, que nós temos uma ciclovia lá, com a região da Unesp, que nós já temos outra ciclovia. Né? O que nós estamos fazendo para isso? Nós já começamos a trabalhar nisso desde o ano passado, temos projetos de várias ciclovias. Comendador, por exemplo, é uma que foi prevista a alteração da ciclofaixa para a ciclovia, o projeto está pronto. Inclusive, ano passado, nós encaminhamos para pedido de emendas parlamentares e outras possibilidades. Fizemos, inclusive, uma pré-topografia da área para identificação de árvores, interferências que possam prejudicar na ciclovia. Temos também um projeto que foi feito de uma parte da ciclovia das Nações Unidas, e agora estamos realizando, soltando aqui, solicitamos a ordem de serviço para fazer a topografia do restante, que é o trecho que vai da Marechal Rondon até a Unesp, para poder fazer outro projeto. O ano passado também fizemos o projeto da ciclovia na região da Sorocabana, junto à linha férrea, encaminhamos ao DENIT esse pedido e estamos aguardando providências e autorização para que isso seja feito. E temos na Nuno de Assis, que foi feito um projeto, implementado parcialmente, que será concluído esse ano com a instalação dos tachões e a sinalização viária necessária para que dê segurança à pessoa que é usuária. Então, o plano de mobilidade, ele estabelece 80 quilômetros prioritários. Desses 80 quilômetros prioritários, nós estamos trabalhando com uma ação de curto prazo em 18 quilômetros, tá? Dos quais estamos na fase de elaboração de projetos, ou eles já estão prontos para busca de recursos, né? E, em outros casos, construindo com topografia, fazendo os levantamentos necessários para a sua elaboração. Isso está acontecendo. Eu vou falar alguma coisa como leigo, tá bom? Porque eu vim aqui para aprender. Eu estou aprendendo com a senhora e com a sua equipe. Eu penso o seguinte, né? Já que a intenção e a política nacional, volto a repetir, é para o veículo não motorizado em relação ao motorizado,
Eu vou citar algumas avenidas aqui e eu vou perguntar se é possível e por que não iniciar por essas avenidas ou ruas principais de alguns bairros, por que não iniciar por meio de ciclofaixa? Porque a ciclovia é um custo muito alto. Eu penso assim, vamos começar aqui pela... fugiu da minha cabeça aqui. Vai para a FIB. Comendador? Não, tem a Comendador, nós temos a Castelo Branco, e aí nós vamos pela Duque de Caxias, nós vamos pela Nossa Senhora de Fátima, vamos pela Getúlio Vargas, aí eu vou lá para Marcos de Paula Rafael. Estou citando várias avenidas e ruas que eu entendo como principais, que são ruas que têm um trânsito abundante, né, de veículos, né, e de ônibus também. Por que não começar por essas principais ruas e avenidas para que comece a despertar nas pessoas, na população, que ela tem, o município vai priorizar esse tipo de transporte? Porque se o município começar a fazer de forma isolada ciclovia, ao invés de ciclofaixa, eu vejo que nós vamos avançar, ao meu ver, muito pouco. E eu acho que nós podemos assim dar um passo muito mais grande, investindo em ciclofaixa e colocando essas ruas e avenidas que têm um trânsito constante, né, abundante, como prioridade. É isso que eu gostaria de saber. Sim, a gente está tentando, acima de tudo, viabilizar, né? A gente não quer sair do campo das ideias e ir para o campo pragmático daquilo que a gente consegue concretizar. Veja só, justamente nessa linha, quando a gente fez o estudo do planejamento cicloviário, uma reclamação muito grande que se teve é porque as ciclovias têm que ligar alguma coisa a alguma coisa, certo? Porque você não pega a bicicleta e, de repente, a bicicleta vira uma estrelinha e você sai andando, pegando um ônibus ou pegando um táxi, enfim. Não acontece isso. Então, nesse sentido, o que nós priorizamos neste momento é a conexão. Criar conexão, seja por meio de ciclofaixa, seja por meio de ciclovia ou de ciclorrota. Nós estamos tentando criar uma condição que já seja definitiva também, né? Então, como exemplo, na Nuno de Assis, onde nós já tínhamos a expectativa do recap, vamos fazer por ciclofaixa, né? Temos a plena condição de conseguir fazer, né? Enfim, ainda estamos ali com a pendência da sinalização viária, dos tachões, para que dê mais segurança ao usuário. Mas existem situações, por exemplo, na conexão, a gente prevê fazer a Comendador ciclovia, para dar mais segurança ao pedestre, ao ciclista. Só que do trecho da Praça Portugal até as Nações Unidas, porque nós estamos criando um eixo de conexão, que é toda as Nações Unidas, que vai até as Nações Norte, vai até o Unesp e vai até o Zoológico, e criamos um outro eixo perpendicular, quase que perpendicular, na Comendador. Esse trecho nós vamos criar por ciclorrotas. Ciclorrotas até uma via compartilhada, não é nem como a ciclofaixa. Mas o que nós queremos, acima de tudo, hoje, é conseguir ter um traçado conectado, de modo que aquele usuário da bicicleta consiga chegar aos locais principais, né? Pelo menos a região e a partir daquela determinada região. Então, em princípio, a gente buscou estruturar dessa forma. A decisão pela ciclovia ou pela ciclofaixa, claro que a ciclovia sempre dá mais segurança, né? Mas, em algumas situações, a gente tem pensado, sim, na ciclofaixa. Eu acho que o importante é criar condições. Teve até uma vez que nós fomos lá com um grupo de ciclistas, tratando da região do centro, porque na região do centro eu ainda preciso de autorização. Então, para fazer a ciclovia, ou o que for, dentro da área ferroviária, eu preciso de autorização. E até lá, será que a gente tem uma forma alternativa de fazer as interligações? Até nisso nós estamos pensando também, justamente para tentar criar conexão. Então, mais do que a quantidade nesse momento, porque o plano ele mostra isso, ele tem isso mapeado. São várias vias de ciclismo desconectadas. É criar essa conexão, nesse primeiro momento. A partir do momento que a gente tiver a conexão de alguns eixos, aí tentar expandir. Mas entendo e concordo com essa colocação de que o mais importante nesse momento é a gente começar a fazer resultados, né, a produzir. Concordo com você, Meira. A palavra continua com os vereadores. O vereador Fábio Manfinato pede a palavra. Secretária, boa tarde. Uma pergunta, uma curiosidade. A pergunta vem até nessa sua explicação.
A senhora falou cerca de 18 quilômetros a mais entre ciclofaixa e ciclovia. Tem uma definição quanto de ciclofaixa e quanto de ciclovia? Ou seriam 18 quilômetros para cada um? Não. Desses 18 quilômetros prioritários, eu não tenho essa informação aqui comigo. A gente até então tem está essa entre. informação. Está numa mescla Sim, de ciclovia. por exemplo, nesse trecho dos 18 quilômetros, inclui a Nuno de Assis. A Nuno de Assis é ciclofaixa. Tá? Inclui também o trecho de ciclorrota, que tem ali da Comendadora Nações Unidas. Então, tem as 3. Mas, por outro lado, dentro desses 18 quilômetros, a maioria é ciclovia. Ciclovia. A maior parte é ciclovia. Mais seguro até. É, o ideal. A gente tenta... Tá, agora uma curiosidade que eu acho até interessante, não sei se já foi pensado, discutido entre vocês. Nós sabemos que Bauru também não é uma cidade plana. Existe a possibilidade dos ônibus, eles carregarem as bicicletas, terem aquele carregador na frente que a gente conhece de outras... Já foi citado, ventilado essa possibilidade? Sim, inclusive na diretriz, dentro da diretriz do plano de mobilidade, a gente fala da integração entre os modais. E é exatamente isso. A gente tem que ter condições da pessoa poder pegar uma bicicleta e, se ela vai articular essa bicicleta com outro modal, ela precisa ou guardar ou levar. Né? Então, a intenção é que, dentro do planejamento de mobilidade urbana, se crie essas condições, porque senão se torna cada vez mais difícil, né? Se você não tiver onde guardar, não tiver como integrá-la. São Paulo, nós já temos isso nos metrôs, e nós temos cidades de outros países que têm isso muito consolidado, né, de levar as bicicletas na parte da frente. Eu acho que esse é o caminho que Bauru tem que ir. É o caminho que tem que ir, e também analisando nessa possibilidade do aumento de ciclofaixas, ciclorotas, ciclovias, abrir também para como funciona em São Paulo. Hoje nós temos as bicicletas lá que podem ser alugadas, né? E também os patinetes, que hoje é febre em São Paulo, é a pessoa ir de patinete num ponto ao outro. Também já há uma conversa a respeito disso para Bauru? Nós tivemos, inclusive, uma empresa que iniciou um trabalho de locação de bicicleta aos domingos na Getúlio Vargas, mas acho que ela não continua fazendo, né? A Build. Era gratuito, era uma disponibilização gratuita. Eu acredito que, para a gente pensar nisso, teria que ter uma possibilidade maior de uso, mas seria interessante já ir andando de mãos dadas também, né? Já ir conversando, mostrando projetos, porque a gente sabe que não é da noite para o dia também que acontece. É isso mesmo. Eu acho que a gente precisa começar a movimentar, a oxigenar esse tipo de assunto, justamente para que a gente possa colher os frutos disso lá na frente. A Fabi está dizendo que ainda tem as bicicletas disponibilizadas pela Build aos domingos na Getúlio Vargas. E também essa questão da topografia é um ponto muito importante, tanto para a mobilidade a pé, quanto para a mobilidade por bicicleta, priorizar-se locais planos, né, para facilitar o transporte. Por isso a importância, né, do ônibus dar a possibilidade de você ter um caminho que você não vai fazer de bike, mas você pode carregar sua bike no ônibus, chegou em determinado ponto, você pega e segue o seu caminho. Acho que é bem importante a gente pensar. E eu acho que eu reforço nesse sentido a questão das nossas áreas de ferrovias urbanas. As nossas áreas que cortam a cidade com ferrovias urbanas, as áreas urbanas onde estão as ferrovias, elas são áreas, em termos de mobilidade urbana, com uma condição ideal para a mobilidade ativa, porque elas são planas, uma declividade que normalmente não passa de 2%, tem a capacidade de conexões de bairros, então ela tem um potencial para resolver os problemas de mobilidade como nenhum outro local no município tem. E merece a nossa atenção para trabalhar melhor essas áreas de uma forma mais efetiva, né, tirando ela de uma condição de ociosidade e utilizando-a dentro desse princípio da integração, da parte plana, e depois poder pegar um ônibus e dar outro fim, né? Obrigado. Vereadora. Bom, não tendo mais vereadores a fazer uso, a gente coloca à disposição da população que queira fazer uso, basta... Pois não, Fio, fica à vontade ali no microfone de à parte. Nelson Fio, Movimento Popular.
sobre terminal de ônibus. Falaram que não dá para fazer, mas eu sou uma sugestão que faça os terminais, e mini terminais. Dou um exemplo prático. Eu moro lá da Nova Esperança. Das 9 horas da manhã até mais ou menos 1h, os ônibus saem aqui da cidade, chega lá na Nova Esperança com 5 passageiros, com 8 passageiros, no máximo com 10. Se fizesse um mini terminal, um exemplo, lá na IT, haveria só daqui da cidade até na IT, 4 ônibus lá pararia, e um só que levava essas pessoas para lá. Eu acho que porque a questão é da passagem. A grande dificuldade da cidade é a passagem. Agora, o ônibus vai com 2 passageiros, com 5 passageiros, num determinado momento. E nós estamos pagando, porque é a quilometragem que a empresa cobra. Se fizesse um mini terminal, a passagem poderia abaixar. Eu acho que eu estou falando porque eu já fiz isso aí. Eu peguei um dia inteiro e fiquei andando de ônibus contando. Das 9 horas até meio-dia, 8 passageiros, 5, cai o número. E vai 4 ônibus para lá. Eu acho que poderia, nesse espaço, ir um ônibus. Outra coisa também é a preferência pedestre. Como que os pedestres vão andar com essas calçadas que tem nessa cidade? Que você não consegue, uma está alta, a outra está baixa. O que vocês pensaram nisso, de resolver essa questão das calçadas? Bom, em relação ao primeiro questionamento dos terminais, eu acho que esse conceito do terminal, na verdade, é da integração. Né? O objetivo é ter a integração e vai um pouco dentro daquilo que eu comentei com o vereador Meira. Se é mais conveniente se ter linhas longas ou linhas curtas com mais conexões. Né? Claro que quando a gente fala de conexões, é ideal que se dê qualidade de espera nessas conexões e pouco tempo de espera na conexão. Então, a conexão ela passa a se tornar viável quando ela não demanda um tempo de espera elevado. Hoje, a Secretaria de Planejamento já, inclusive, trabalha na construção de projetos de novos pontos de ônibus, pontos ecológicos, com sistema de placas solares, com essa ideia do ter Wi-Fi, de você ter tomadas para poder carregar o celular, enfim, para você ter mais qualidade na espera do ponto, na espera enquanto você está no ponto. Então, isso, inclusive, é algo que nós já modelamos, até temos um projeto preliminar, estamos fazendo agora uma alteração do projeto, né, justamente até para poder implementá-lo prioritariamente na região do centro da Rodrigues Alves. Agora, em relação às calçadas, não tenha dúvida que isso é uma necessidade de fazer a melhoria das calçadas. Nós tivemos agora, aprovado pela Câmara, recentemente, a nova Lei das Calçadas, e temos um compromisso assumido que, com a implementação da Lei das Calçadas, nós também lançaríamos uma cartilha justamente para auxiliar as pessoas a executar as calçadas. A nova Lei das Calçadas, ela mudou a forma de executar calçadas. Tá? Se antigamente nós tínhamos que dar uma solução considerando o alinhamento predial e o meio-fio, que era desta forma que vinha na legislação anterior, hoje nós mudamos esse conceito. O alinhamento se dá dos terrenos de um lado e do outro. Então, pensando numa execução de construção civil, quando você executa nessa linguagem, você puxa primeiro a linha, aquela linha que norteia a execução da obra, de um terreno para o outro. Você faz o alinhamento da faixa livre e depois você acomoda as demais interferências na faixa de serviço e na faixa de acesso ao lote. Foi uma mudança no processo executivo de calçada. E isso, inclusive, está sendo contemplado agora na nova cartilha, que deve ser lançada em breve. Nós já estamos até vendo a questão mais de gráfica agora, para poder lançá-la. Em questão de poucas semanas, isso vai ser disponibilizado, para que nós tenhamos melhor qualidade nas calçadas. Lembrando também que a nova Lei das Calçadas, além dela criar com maior rigor e maior justiça a questão da cobrança das calçadas, porque ela passa a ter a multa proporcional à dimensão da testada, ou seja, o pequenininho vai pagar menos e o grande vai pagar mais.
nós também temos a previsão da criação do fundo para que todos os recursos oriundos de multas de calçada possam ser revertidos para a execução de calçadas. Então, todos os recursos advindos da multa, eles vão ser aplicados dentro do objetivo da lei, que é ter uma cidade melhor, com melhores calçadas, com mais rampas de acessibilidade, enfim. Então, foi algo também que nós buscamos trazer como uma forma de financiar o sistema necessário para que nós tenhamos uma qualidade urbanística melhor. Tá bom? A palavra continua aberta. Alguém que quer fazer questionamento? Não. Fica à vontade, vereador. Boa tarde a todos. Gostaria de aproveitar a oportunidade primeiro para um esclarecimento, tentar ajudar na questão das bicicletas levantada pelo vereador Meira, complementar um pouquinho o que a Letícia já falou, né? Dentro do plano de mobilidade, foi pensado num plano cicloviário junto, e ele foi discutido em 2 audiências com ciclistas exclusivamente, a comunidade toda foi convidada. E estudando a cidade, tanto com relação à topografia, com relação a eixos de deslocamento, entendeu-se que os fundos de vale seriam locais muito interessantes para implantar as estruturas e fazer essa conexão entre áreas extremas da cidade. Por isso ele foi pensado na malha ferroviária. Só que existe uma barreira grande, e que bom que aqui a gente tem também a representação federal através de deputado, né? Porque a área ferroviária ela é federal, então ela precisa de que o poder federal permita a execução de uma obra na faixa da ferrovia. Isso seria a melhor opção para os ciclistas, como já explicou, pela declividade. Só que tem um adendo, né? É importante que as áreas sejam revitalizadas, porque da forma que elas estão hoje, degradadas, sem uso de pessoas, né? Qualquer ambiente onde as pessoas não estejam se torna mais inseguro. Então, também é importante que essa implantação, se assim aconteça, que venha junto da revitalização desses lugares. O plano também pensa nisso, né? E um segundo esclarecimento, se me permitem, é com relação ao deslocamento por avenidas. Nem sempre o melhor caminho da bicicleta é o mesmo do veículo motorizado, porque entram outras questões, não só a topografia, como também a arborização, o acesso aos locais, muitas vezes uma avenida é difícil a travessia de um ponto ao outro dela, né, nas laterais. Então, também foi pensado nisso, caminhos melhores para as bicicletas. É mais ou menos a ideia que aconteceu em São Paulo. São Paulo levou 30 anos pensando no plano cicloviário de São Paulo, que foi implantada na gestão do Haddad. E, sim, tem alguns problemas, mas também atendeu enormemente a população, demonstrou a chamada demanda reprimida, que a Letícia abordou, que é aquele número de pessoas que gostaria de usar, mas não usa porque não tem a estrutura, né? Com relação ao plano, eu acho que seria importante esclarecer os próximos passos dele, e que bom que aqui a gente já tem um espaço dentro da Câmara para debater, porque ele chegará até aqui. É importante que todos os vereadores conheçam um pouco mais do assunto, do plano em si, para que a gente possa seguir com qualidade. Até agora, na minha humilde opinião, a gente tem trabalhado com qualidade em cima do plano, e a ideia é que ele siga assim. Ele é pensado, sim, de acordo com a Política Nacional de Mobilidade, que precisa de uma mudança de visão, ou seja, a gente parar de pensar só no veículo motorizado e contemplar o modal ativo e outras formas de deslocamento também. Então, é importante que todos nós consigamos construir em nós essas novas ideias. Senão a gente corre o risco de pensar ainda com um pensamento que hoje já não se torna mais viável para a sustentabilidade da cidade, qualidade de vida e tudo mais. Então, se vocês puderem, por favor, esclarecer os próximos passos, é importante para a população participar mais e também o apoio e a participação da Câmara com todos os representantes para conhecerem melhor o plano também. Obrigado. Doutor Ivan, fica à vontade para... Boa tarde a todos. Eu quero parabenizar aí a Câmara Municipal, na figura do presidente, o vereador Manuel,
os vereadores aqui presentes, o Coronel Meira, a educadora Chiara, todo o pessoal que participou. Realmente é importante a questão da mobilidade. Eu estou aqui representando a Ordem dos Advogados do Brasil, na qualidade de presidente da Comissão de Trânsito, representando a nossa presidenta, a Márcia Negrisoli, e eu queria fazer uma pergunta. A pergunta é a seguinte: na questão da mobilidade, a gente tem verificado em várias ruas de Bauru um desnível muito grave, às vezes acentuado, entre as tampas de esgoto e o nível do asfalto. Então, para a acessibilidade de bicicleta, eu acho que fica complicado com essa situação. Então, é sugestão no sentido de fazer reparos, principalmente nessa pista asfáltica, né, para que se possa andar de forma contente. Porque até motoqueiros, eu tenho muitas vezes sido procurado, né, por motoqueiros dizendo: olha, a situação está complicada, não dá para a gente poder trafegar, inclusive com motocicleta, porque se você vai desviar da tampa de bueiro que está abaixo do nível do solo asfáltico, é perigoso você entrar até debaixo de um ônibus, né? Existem avenidas em Bauru em que a capa asfáltica está completamente ondulada. Então, é necessário que essas vias sejam melhoradas justamente para poder melhorar essa acessibilidade, tanto de motocicletas, de bicicletas, de veículos, né, de uma forma geral, até dos ônibus. Outra questão, né, em relação, não sei nem se é da prefeitura ou é do departamento de estradas de rodagem, nós temos uma ciclovia que liga o Otávio Razi até ali o Distrito Industrial. É praticamente impossível andar de bicicleta ali naquela faixa, porque está completamente abandonada. Nem pedestre, às vezes, consegue andar naquele trecho, né? Eu já fui uma vez para poder andar de bicicleta com meu menino, que eu estava ensinando ele até trafegar. É impossível. Então, sugestão, se for do DR, que a prefeitura entre em contato para poder regularizar essa ciclovia. Né? Então, mas, de qualquer forma, né, o projeto é bastante ambicioso. Quero parabenizar vocês, né, todo mundo que participou na elaboração. E, logicamente, a OAB também está aberto, né, naquilo que for possível para a gente poder ajudar na consecução desse projeto aí, né? Seja acompanhando, participando das reuniões, etc. Tá? Muito obrigado. Obrigada, Ivan. As suas colocações, nós vamos fazer o levantamento disso. Sim, essa ciclovia já havia sido apontada, inclusive, no plano de mobilidade, com a necessidade de melhorias, né? E as questões das caixas também, já conheço essa situação, mas nós vamos caminhar isso para que a gente tome as providências. Agradeço aí pela sua colaboração e pelo seu apoio. Vereadora Chiara. Desculpa, não querendo atrapalhar, é que eu fiz uma pergunta antes, talvez eu não fui claro, mas quais são os próximos passos com relação ao plano, para a comunidade toda acompanhar? Obrigado. Bom, o plano ele está agora em fase de revisão textual, né, em formatação textual, e deve em breve ser encaminhado à Câmara. Hoje, inclusive, nós temos mais uma audiência agendada para as 19 horas para apresentar o plano de mobilidade no Conselho do Município, que já está apreciando o plano desde janeiro, tá, para que a gente também faça uma discussão com eles para as colocações dos demais conselheiros. Enfim, o próximo passo vai ser feito o encaminhamento para vocês. Como eu disse, o plano de mobilidade, ele prevê... o plano ele vem como um anexo da lei, né? Como eu disse, ele é um plano setorial, diferente até do plano diretor, que obrigatoriamente tem que se transformar numa lei. O plano de mobilidade não tem essa obrigatoriedade formal, mas nós entendemos em Bauru que é importante consolidá-lo da forma de uma lei.
ele tem uma dinâmica de modificação maior do que um plano geral, como um plano diretor, né? Então, por isso que ele é sempre tratado como anexo. Então, é feito a lei com as diretrizes, onde são estabelecidos, inclusive, os planos específicos que são sugeridos para implementação, para início em 18 meses, como os que eu citei como exemplo aqui. Tá? Isso vai constar da lei, e o plano acessório com os mapas, com essa identificação preliminar dos 80 quilômetros cicloviários e outras questões que são apontadas aqui. Nós temos diversos levantamentos, mapeamentos que vão compor o plano e será juntado aí no processo encaminhado à Câmara no mês que vem. Eu gostaria de cumprimentar a todos e parabenizar pela elaboração do plano, que nós sabemos que não é nada fácil elaborar um plano, né, de mobilidade de uma cidade do porte de Bauru, e com todos os desafios que nós temos de mobilidade na cidade. Eu acho que essa fala que me antecedeu agora, Letícia, ela é extremamente importante, porque como nós não recebemos o plano ainda, né, assim, a audiência ela acaba vindo assim como uma preparação daquilo que nós vamos ainda estudar. E dentro dessas diretrizes que você coloca, eu queria saber se existe também a questão de iluminação e segurança sendo colocada, né, no plano de mobilidade, dentro dessas diretrizes, já que esse vai ser um instrumento que pode ser usado, inclusive, para captar recursos, né, recursos federais, né, e o que assim, sempre me chama muito a atenção, quando a gente fala da mobilidade, principalmente eu que lido com muitos jovens e que usam transporte coletivo e tarde da noite, né, a gente acaba se deparando que o problema é, ao descer do ônibus, chegar na residência, por exemplo, né? Então, eu já tive muitos casos, por exemplo, na faculdade, dos pais terem que se deslocar de casa até o ponto, porque tem uma iluminação muito deficitária, né? Existe uma questão de segurança sendo colocada a todo momento como algo preocupante, né? Então, a mobilidade ela acaba tendo um leque muito maior do que só o transporte, né? ou só a questão dos modais, mas ela acaba entrando nessa questão de iluminação, de segurança. E eu não sei se tem essa diretriz, mas eu acho que isso é algo importantíssimo de estar colocado dentro do plano. Concordo, Chiara, acho importante, porque o que faz a pessoa usar mesmo o sistema, a modalidade, é se sentir seguro e confortável, né? É isso. O que a gente tem no plano, por exemplo, no caso do planejamento cicloviário, né? A situação das ciclovias, que muitas vezes estão longe do posteamento público, elas recebem uma iluminação específica. Como exemplo, na Comendador José da Silva Marta, onde nós fizemos o projeto e fizemos o orçamento para este projeto, foi orçado tanto a parte de pavimentação cicloviária, mas também a parte de iluminação por LED, para que nós tenhamos a iluminação nesses locais. Agora, no que diz respeito aos pontos de ônibus, o que nós estamos trabalhando, primeiro, no modelo do novo ponto, desse ponto ecológico que nós estamos desenvolvendo, é que ele tenha iluminação no ponto, coisa que hoje nós não temos em muitas situações, né? E também nós estamos trabalhando com as rotas prioritárias de pedestre, onde se faça uma conexão de ruas principais voltadas ao pedestre, que devem ser priorizadas nos investimentos públicos. Então, todo o investimento que a gente distribuir na cidade, ter esse olhar. Então, fizemos um cruzamento com as linhas de ônibus, onde estão os pontos, até mesmo dentro da ação das calçadas, agora que nós temos a lei promulgada, a prioridade hoje da fiscalização é fiscalizar vias onde tem transporte público. Então, a intenção é que a política de implementação de recursos, de fiscalização, toda ela se volte para essas vias prioritárias para dar mais qualidade mesmo. Eu entendo que isso é imprescindível, porque senão não adianta, por mais que a gente tenha um ônibus com Wi-Fi e ar-condicionado, a pessoa desce num local totalmente desprovido de qualquer infraestrutura, ela vai acabar não optando por essa modalidade. Então, sem dúvida, eu acho que tem que ter uma visão mais abrangente mesmo, acho que está corretíssimo. Vejo que o plano ele dá esse norte, sim, e, claro,
temos agora que sentar ali em cima e desenvolver nessa linha. É isso aí. Obrigada. Vereador, fica à vontade. Secretária, eu acredito que a senhora também esteja minutando, elaborando ou rascunhando a lei das contrapartidas, né? E considerando que em breve será apresentado aqui o plano de mobilidade e também considerando que também no futuro próximo a senhora vai apresentar a lei de zoneamento, o plano diretor, lei das contrapartidas, né? Se eu colocar no dedo aqui não cabe. Então, eu pergunto para a senhora o seguinte, né? Não teria já condições de fazer uma previsão no próprio texto do plano de mobilidade e também nas contrapartidas uma prioridade para o plano de mobilidade, em especial para as ciclovias e ciclofaixas? Porque eu acho que aí né, nós deixamos o poder público de gastar dinheiro da nossa receita e atribuímos essa responsabilidade ao terceiro que vai fazer o investimento e que, de certa forma, vai ter uma contrapartida. Então, dependendo do empreendimento, dependendo do tipo de... Eu penso, por exemplo, na construção de prédios residenciais, onde nós temos aí um impacto considerável, né, de trânsito, de veículos e tudo mais, por que não priorizar as ciclofaixas e, dentro desse plano de mobilidade, por que não priorizar esses 80 quilômetros, 100 quilômetros ou 200 quilômetros com essa contrapartida? Exatamente, acho que perfeita a sua fala, porque a mitigação, quando se pensa no impacto de um empreendimento, em princípio tem aquela visão objetiva e curta que fala, o impacto é no trânsito do veículo. Mas o que ciclovia tem a ver com isso? Tem tudo a ver, porque nós estamos falando de um sistema de mobilidade urbana. E, na medida que a gente invista num sistema maior, pensado, planejado como um todo, nessa articulação de modais, a gente passa a ter resultados mais favoráveis para a cidade. Justamente o que se pretende, dentro de uma discussão de mitigação e contrapartidas, é de que o empreendimento seja capaz de mitigar impactos indiretos e contribuir com melhorias em decorrência de impactos indiretos ou difusos que ele não consegue mitigar. E, nesse sentido, são as melhorias do seu entorno imediato para que se melhore o sistema municipal nas suas esferas, seja de mobilidade urbana, seja de saneamento, meio ambiente e outros. Acho que sim, uma questão importantíssima. Inclusive, nós, pela Secretaria de Planejamento, já fomos procurados por empreendedores que têm interesse nesse tipo de investimento em ciclovia, que gostaria de contribuir nesse sentido. Acho muito, muito bom. A palavra está aberta ainda. Alguém mais quer fazer uso? Bom, ninguém mais querendo fazer uso, eu gostaria só de dizer que eu tenho acompanhado, enfim, né, muitas vezes eu participei, muitas vezes, né, nossas assessoras participaram da constituição desse plano de mobilidade, e é algo que eu acredito bastante, né, eu acredito, sei da importância, é muito importante para a nossa cidade, a gente acredita, e eu acredito porque, né, há muitos anos frequento a cidade de São Paulo, né, então vou a São Paulo quase todas as semanas, né, nos últimos 15, 20 anos aí, e a gente percebe, é perceptível que à medida que você concede às pessoas uma condição, né, de se mobilizar, de se deslocar através de outros meios, né, ou através até das próprias ciclovias, elas começam a se utilizar. Obviamente isso não acontece da noite para o dia, mas com o passar do tempo, dos anos, isso se movimenta. Hoje, por exemplo, na Avenida Faria Lima, né, em que eu vou bastante, é difícil você encontrar um espaço para bicicleta, né? Já está difícil encontrar. Então, as pessoas acabam se utilizando, mas tem que oferecer a condição. E a outra preocupação que nós temos, é importante a presença até da equipe da Endurb, etc., muitas vezes as pessoas elas não utilizam transporte coletivo, né, elas
fazem a opção, inclusive no nosso caso, né, do transporte individual por conta do tempo. É o tempo que se desloca de um local para o outro. Então, muitas vezes, as pessoas que precisam se deslocar, né, para 4, 5 lugares num dia, dificilmente fazem a opção pelo transporte coletivo. Não é o caso, por exemplo, de São Paulo, onde é melhor que você vá de metrô, é melhor que você utilize os ônibus, através dos corredores de ônibus, e aí você consegue chegar muito mais fácil e mais rápido ao lugar do que enfrentando um trânsito com carro individual. Mas em Bauru, e até faz lógica, e tem lógica aquilo que o Nelson Fio colocou aqui, no sentido do aproveitamento dos trechos, né, onde você faz conexões e etc., para, enfim, conseguir fazer a opção pelo transporte coletivo em detrimento do tempo que você dispõe para se deslocar de um local para o outro, né? Talvez a gente tenha que pensar melhor essa questão do tempo e até da rota, porque e a gente sabe que as empresas que vêm à nossa cidade, independente da empresa que seja, para fazer o transporte coletivo, elas também necessitam do lucro, né? Elas precisam fazer o cálculo matemático de maneira que elas parem em pé. E talvez haja uma necessidade da gente repensar esse tipo de fluxo de transporte para atender ao tempo das pessoas e incentivá-las a praticar esse plano de mobilidade, que, na minha opinião, ficou muito bom, né? Vocês estão de parabéns, toda a equipe aí, a comissão, Fabiana, Ellen, né, Letícia, o Fábio, que contribuiu muito aí com a equipe, pela elaboração, e eu tenho certeza que vai ser de fácil apreciação, de fácil aprovação pelos vereadores, porque está bem trabalhado e bem mastigado, tá? Então, não tendo mais quem queira fazer uso da palavra, a gente declara encerrada essa audiência pública às 16h29, lembrando que a audiência estará à disposição no YouTube da TV Câmara para aqueles que queiram se inteirar do assunto. Muito obrigado a todos.